E aí, pessoal, boa noite, boa tarde, né? Hoje tendo que fazer aí um pouco uma antecipação aí da live, porque já tem um outro compromisso aí, umas outras tarefas marcadas, tá? Para as 17 horas. Acho que o pessoal não chegou a remarcar. Tô vendo que o pessoal tá chegando aí, então peço desculpas aí que não tinha sido, que não estava claro aí na tela aí, né, na chamada, no banner, que ia ser às 17 horas, mas como tem um outro compromisso às 18, eu resolvi hoje antecipar. Então a gente vai fazer um pouquinho mais cedo. Beleza? Quantas pessoas temos online? Temos poucas pessoas ainda online. Vamos dar uns minutinhos aí para o pessoal ir chegando. Temos 5 pessoas online. Deu algum erro aí que não deu. Bom, pessoal, então hoje a gente vai falar aí de 3 fundos, aliás, 2 fundos e uma ação, né? Que eu vou analisar aqui junto com vocês no Status Invest. Então a gente vai olhar aqui alguns números, alguns indicadores. Os fundos imobiliários, especificamente de papel, eles estão ficando muito baratos, né? Estão ficando em preços assim surreais, que eu mesmo nunca tinha visto. Preços tão atrativos como estou vendo agora, tá? E a gente vai olhar alguns deles aí. Também vamos olhar aí uma ação que acho que é queridinha aí de todo mundo, que é a Taesa, né? Vamos olhar alguns indicadores aí. Então, para isso, eu estou aqui usando o Status Invest, beleza? Antes da gente começar, só gostaria de lembrar vocês aí que está aí na descrição aí também no chat, 30% de desconto na assinatura Sunofis, tá? Então vocês vão poder aí ter acesso a uma das carteiras, uma das melhores carteiras aí de fundos imobiliários do mercado, né? A gente supera historicamente com folga os benchmark. Vocês vão poder aí acessar, então assinarem a carteira Sunofis com 30% de desconto. Isso aí é um desconto super limitado, já deve acabar aí em breve. Então acho que vai ficar R$17, alguma coisa por mês, uma condição muito boa mesmo. Então quem quiser, aproveita aí, o link está na descrição do vídeo também, está aí no chat, né? Perfeito aí para quem quer começar a montar uma carteira de renda mensal, como a minha e como a de muitos outros investidores que buscam a independência financeira. Beleza? Bom, então vamos dar uma olhada aí enquanto o pessoal está chegando. A gente vai olhar aqui alguns indicadores de ativos no Status Invest, né? E a gente vai começar então olhando aqui. Vamos ver, vamos começar com Taesa, né? Acho que a Taesa aí é a queridinha de muita gente. Vamos ver como é que está a Taesa aqui no Status Invest. O Status Invest, para quem não sabe, é um site que reúne, né, inúmeras informações, dados, tem uma database enorme aí de ativos, né, que a gente consegue acessar de forma totalmente gratuita. É o meu site favorito aí para analisar empresas. Então, a gente vai dar uma olhadinha na Taesa, aí a Taesa andou caindo, né, nos últimos meses, né, quando a gente olha aqui, 6 meses, ela chegou aí a bater em setembro. Não, isso aqui faz 3 meses, né? Então aqui 3 meses atrás estava em torno de R$41, agora está aí rodando em torno de 33,55, uma queda bem relevante aí, né, nos últimos 3 meses. E aqui, quando a gente olha numa visão um pouquinho mais longa, né, a gente vê aqui em abril ela chegou a bater 41 também. E aqui numa visão então de 5 anos, apesar disso, é uma tendência de alta, né, nos papéis aqui da Taesa. E a Taesa, por que está acontecendo isso? Né? O que está acontecendo? Como é que está o lucro, a lucratividade dela, dividendo? Né? A gente vai olhar aqui que, em termos de dividendos, ela está hoje, não é o all-time high, né? Não é o nível mais alto de dividendo dela, mas ela ainda segue aqui muito bem, né? Então a gente está vendo aqui que ela teve anúncios aí nos últimos meses. Em outubro ela mandou
A empresa anunciou 89 centavos por cada unit, também, aliás, 89 mais 57, né? Foram 2 pagamentos aqui juntos, então a gente está falando aqui de mais de 1,40, né? Por cada unit, que também pagou 60 centavos e mais 32, pagou uns 92 centavos aqui também em novembro. Não, pagou 3 aqui, né? 3 separados. 60 mais 32, mais 33 mais 13. Então pagou aí mais de R$1 de novo. Então a Taesa está mandando muito bem aqui numa visão agrupada por ano, né? Quando a gente olha por ano, a gente vê que está uma escadinha, a empresa está expandindo, né, seus dividendos. Então a empresa está ainda fazendo aí o que se esperava dela, né? E aquela visão que a gente olhava aqui por trimestre que estava um pouquinho distorcida, mas quando a gente olha por ano, então a gente vê. E tem que lembrar que a Taesa, né, ela teve aqui esse grande impulso aqui dos dividendos, porque ela teve ela foi beneficiada pelo IGPM, né? O IGPM aí, acho que dos últimos 12 meses, ele está em níveis bem altos, né? A gente está aí com IGPM de... agora até deu uma reduzida, mas, por exemplo, de outubro de 2021, o IGPM acumulava mais de 21% de alta, agora está em torno de 6,5%. Isso aqui, esses índices de 21 e chegou a mais de 30, impulsionaram muito, né, os dividendos da Taesa. E aqui a gente vê também que o dividendo, como ele tem uma relação muito forte com o lucro, né, então aqui a gente vê uma disparada também nos lucros na empresa, né. A gente olha aqui 2020, o lucro dela que era em 2018 1 bilhão, né, 1 bilhão, aqui em 2017 650 milhões, lucro IFRS, que é um lucro contábil. 2018 já bateu quase 1 bi 100, manteve aqui 1 bi, depois dobrou para 2 bi 200, 2 bi 200 e pouco, e esse ano aí deve novamente bater algo nessa casa. Então a Taesa, com um avanço de resultados aqui sensacional, né, lucratividade voando. E aí, junto com a lucratividade, né, aumentam também os dividendos. A gente está vendo aqui a barrinha em azul. Os proventos da empresa vêm também numa ascendente, né, crescendo bem aí, principalmente nos últimos anos. E apesar aí no caso da queda da cotação, né? Então, quando a gente olha aqui a barrinha laranja, é o payout. O que é payout? Payout é a relação do lucro, né? Do lucro, aliás, do dividendo que a empresa está distribuindo e o lucro. Então, qual o percentual de lucro que a empresa está distribuindo em dividendos? Esse é o payout. Aqui a empresa até reduziu um pouco o payout aí nos últimos anos, justamente para também preservar a sua posição de caixa, né? A sua liquidez, né? Não aumentar também tanto aí a sua alavancagem. Estou vendo que as pessoas aí estão chegando, né? A gente já está aí com quase 20 pessoas aí online. Peço desculpas aí para o pessoal sobre não estar marcada a live para mais cedo, né? Porque eu não sei, houve acho que uma falta de comunicação aqui, algum desencontro no time aqui da técnica que acabou não conseguindo antecipar. Mas hoje eu tenho um compromisso ali, inclusive para quem comprou, né, o plano aí do Suno Premium na última sexta-feira, ganhou, além de ter pago 30% de desconto, ainda ganhou um acesso a um grupo aí durante 3 dias comigo. Então, às 18 horas aí, tem uma sessão lá de conversa e tira dúvidas comigo. Se algum de vocês aí comprou, né, Suno Premium, na sexta-feira passada, vai ter direito aí a conversar comigo lá nesse grupo, beleza? Então aqui, Taesa, a gente vê que, como é interessante, né, pessoal? A cotação aqui, especialmente aí nos últimos meses, olha como caiu, né? 40 com 80 para 33, então uma queda muito expressiva que a gente teve, de quase 20%, eu acho, né, de queda. Ao mesmo tempo, o lucro dela, ele continua muito resiliente, né? O lucro aí atingindo recordes, esse ano aí tá também novamente deve atingir um valor muito próximo de 2020 2021, então o lucro da Taesa continua voando, né? E os indicadores da empresa, a gente vê aqui, né, dividend yield 14,47, sendo aí um dos maiores da história, né? Ela só teve mais dividendo que isso, mais yield que isso lá em 2014, quando bateu quase 16%. Aqui ele vai oscilando, né, muito por conta da queda
do IGPM, oscilação do IGPM. Aqui em 2019, por exemplo, o IGPM ele teve em patamares negativos, se eu não me engano, em vários meses. Então a Taesa sofreu bastante, o dividendo dela caiu bastante. Mas historicamente a gente vê que a Taesa tem sempre um yield muito bom. É uma empresa que é uma máquina de dividendos, né? Aqui olhando para o preço-lucro, que é a relação do preço por ação e o lucro por ação, nós vemos aqui também, né, que hoje aí é um dos menores patamares aí dos últimos anos, né? Na verdade, aqui 2020 e 2021 teve um pouquinho mais baixo, mas antes bem mais acima, né? Então a Taesa ela continua num múltiplo de PL aqui muito interessante, né? Deixa eu ver as mensagens aqui. O Daniel deu boa tarde. Valeu, Daniel, boa tarde. O Edmar, que ele falou, hoje comprei mais Taesa, boa tarde. Boa tarde, Edmar, parabéns aí pelas Taesas que você adquiriu, né? Acho que o mercado hoje está dando muita oportunidade, é tanta oportunidade por tudo que é lado que não tem dinheiro para tanta coisa, né? Então a gente vê aqui que Taesa continua, né, muito sólida, a lucratividade dela crescendo, o dividendo está em alta, né? Múltiplos também aqui a gente vê, ela está com um PL baixo, está com dividend yield elevado, não vejo nada demais aqui que justificasse essa queda. Aqui a gente vê a rentabilidade sobre patrimônio líquido também muito boa, né, 26% ao ano. Isso na prática significa que cada R$1 investido, né, pela Taesa no seu patrimônio líquido, ele tem retornado aí 26 centavos mais ou menos ao ano, então 26%, né, que é um resultado excelente. Aqui o crescimento também de lucro, né, vemos de receita, vemos que a empresa continua crescendo firmemente nos últimos anos, lucratividade também, voltou aí a fazer uma média aí, né, acima de 16% nos últimos anos, com essa média aqui de 5 anos de 12,64. Então a Taesa segue muito bem, obrigado, né? Só lembrando aqui, acho que é um ponto a ser ressaltado no case de Taesa, é que como a empresa tem essa grande dependência do IGPM, né? Acaba que o IGPM, que incide sobre os contratos de energia, de concessão dela, né? De prestação de serviço, o IGPM ele acaba influenciando muito na lucratividade da empresa e também nos dividendos, né? Então, quando a gente olha aqui que esse GPM no ano passado chegou a bater 21 e esse ano está em 6 e pouco, é natural que se espere também um possível recuo, né, na lucratividade dela e nos dividendos. Não acho que vai ser tão expressivo, porque a empresa também ela fez reservas, né, de lucros dos últimos anos. A gente viu aqui na linha de payout aqui, né? Deixa eu mostrar aqui para vocês, olha só. Na linha de payout, olha só, payout é a linha laranja, né? Percebam que o payout caiu nos últimos anos. Né? O que isso significa? Significa que ela está fazendo retenção de lucros. Ela poderia contabilmente pagar mais do que isso. Ela poderia pagar, continuar nesses 90 ou até 100, né? E ela está preferindo, então, fazer uma reserva de lucros. Essa reserva pode ser utilizada aí para compensar momentos aí que o IGPM venha a cair, como já está caindo e pode até eventualmente cair mais, né? Então, se a gente olhar aí, por exemplo, o IGP-10 desse mês de dezembro, ele está 0,36 positivo, né? Está no campo positivo, mas já está vindo de um número bem menos alto, né? Está vindo bem mais controlado. Mas, em geral, é isso sobre Taesa. Taesa é um reloginho, uma empresa que está sempre aí agradando, né, os investidores, máquina de dividendos, está com PL também muito atrativo. A queda aí de Taesa, no caso, me parece muito relacionada às incertezas mesmo, né, políticas, incertezas fiscais e até regulatórias, eventualmente. Né? A gente sabe que no passado o governo do PT já fez alterações, né, no segmento de transmissão, acabou na época até prejudicando a TRPL11, a CETEP, né, a ISA CETEP. Então, talvez o mercado esteja um pouco com medo, né, que eventualmente poderia ter alguma mudança regulatória relevante, mas não existe nada, pelo menos nada de concreto nesse sentido, né, e provavelmente é só realmente um medo do mercado. E também tem a questão da alavancagem, né, se a gente olha aqui a dívida da empresa, né, olha só,
a dívida líquida EBITDA ela está em 3,11%, 3,11 vezes. Então, não dá para dizer que é uma dívida muito baixa, né? Ela está com um nível de alavancagem relativamente alto. Então, a empresa segue aí fazendo o seu dever de casa, né? A alavancagem está um pouco alta e também por ela ter muita dívida ali em CDI e inflação, né? Talvez agora a volta da inflação e também o CDI em patamares altos pode prejudicar um pouco aí a lucratividade dela e talvez por isso o mercado também esteja batendo um pouco mais. Fora isso, a Taesa entrou recentemente, né? Ganhou alguns lotes aí em leilões, né? Um leilão da Anel. Ela adquiriu os lotes com deságio, inclusive, né? O que para o consumidor final é bom, né? Porque na verdade aquilo ali se traduz numa tarifa menor, né? Para o consumidor, ajuda ali na pressão de custo. Porém, para a Taesa, né? Alguns analistas aí de mercado, enfim, têm comentado que o retorno desses leilões não foi tão atrativo para ela. Mas a empresa também tem que lembrar que ela tem estratégias ali de operar com sinergias, né? Para conseguir melhorar ali o retorno implícito dos ativos. Então, o ideal é acompanhar. Acho que é muito precipitado para o mercado cair nela. E eu tô de olho, né? Tô de olho no papel também. Vamos ver agora a SNCI, que é aqui um dos meus fundos de papel preferidos, né? Não é só porque é da Suno, mas é porque eu vi ele nascer, acompanho de perto, tenho contato direto com o gestor, acompanho muito bem a carteira, né, do fundo, e gosto muito também da qualidade de crédito, né? Gosto da operação. Então o SNCI, mais um ativo aí que vem apanhando, né? Bem menos que Taesa, mas também aqui deu uma sofrida. A gente vê aqui que ele chegou a bater, olha só, lá em abril ele chegou a bater R$113, né? Na sua cotação. E aqui ele veio caindo, e hoje está aí rodando em 96 e pouco, né? Fechou ontem a 95,81. Então o SNCI hoje, para quem não sabe, é um fundo de papel, né? Então ele possui dívidas com lastro imobiliário, que são os CRIs, certificados de recebíveis imobiliários. Então, basicamente, simplificando, assim, super simplificando, empreendedores, né, do setor de imobiliário, enfim, que têm projetos a serem desenvolvidos e querem levantar dívida, né, para investir nesses novos projetos, nessas novas operações, eles securitizam as suas carteiras de recebíveis que eles têm, de repente, vender um projeto, um lote residencial, por exemplo, ou um imóvel ali residencial, um condomínio. Então ele realiza aquela venda ali, né, a prazo com os compradores e ele constrói ali uma carteira de recebíveis. Então ele vende essa carteira para securitizadora e a securitizadora repassa então ao fundo que compra, né? E ele levanta esse capital todo com o lastro ali, com o colateral dos recebíveis, né, de garantia. Só que aqueles recebíveis ele vai pagando então essa dívida, geralmente determinada ali com juros mais correção, alguma taxa ali pré-fixada. Então o SNCI faz isso, ele basicamente um fundo imobiliário com instrumentos de renda fixa com lastro imobiliário, né? E aqui a gente vê a questão dos dividendos do SNCI, ele vem pagando também como um reloginho todos os meses, né, como a maioria aí dos fundos imobiliários, mas a renda dele vem caindo, né, nos últimos meses. A gente vê aí que ele chegou a bater aqui 1,40 de renda lá por março, né, 1,45 em maio, e depois veio caindo, 1,30, 1,25, 1,15, R$1 e agora estabilizou aí nos últimos meses em R$1. E isso aqui, na verdade, pode até confundir algumas pessoas, mas é muito simples. Isso aqui se deve ao IPCA, né? Como o SNCI, a carteira dele, a maior parte da carteira é indexada ao IPCA, né? Que é o índice de inflação. E nos últimos meses a inflação caiu, chegou a ficar negativa, né? Por 3 meses seguidos, eu acho, se eu não me engano. O SNCI também caiu a renda, mas percebam que, muito diferente de outros fundos, que a renda caiu absurdamente para centavos, né, para 40, 50 centavos, o SNCI ficou aqui travado em R$1, que é muito legal, né, porque protegeu a renda do cotista, né, e isso também acabou segurando, de certa forma, a cota. Então, a tendência é que conforme agora a inflação vá voltando, né, e também a gestão do fundo vá fazendo novas operações, vá
melhorando a carteira, a rentabilidade da carteira, o retorno, né? A tendência é que os rendimentos tendem a se recuperar. Talvez não voltem para esses patamares aqui, né? Mas devem dar aí um incremento, ou no mínimo, imagino eu, que fique próximo desse R$1, R$1,10, alguma coisa. Então, que é um retorno muito interessante, né? Hoje a cota aí está 96,45. Se a gente está falando que o fundo paga aí em torno de 1,10 por mês esperado, né? Então a gente está falando aí de um dividend yield de quase 14%, né? Que é muito interessante também, não mais por ser isento, né? Então o SNCI, ele, assim como muitos fundos de papel, veio sofrendo aí no seu dividendo, mas sofreu muito menos do que os outros. Continua pagando, continua um ativo muito sólido. Vamos ver alguns indicadores aqui da SNCI. O valor patrimonial dele é 97,31, então ele está negociado um pouquinho abaixo do seu patrimonial, né? 0,99. Hoje o fundo tem aí um valor em caixa de 0,59, que dá aí 2 milhões e alguma coisa. É um valor que pode ser utilizado aí para complementar, né, com o valor de amortizações ali e fazer novas aquisições aí de CRIs, né. Hoje o fundo conta com 43.500 cotistas, né, o fundo cresceu bastante, tem 4 milhões e 200 mil cotas. Sempre que você recebe, né, o valor aí do Suno CRI, do Suno Recebíveis, R$1 por cota, isso significa na prática que o fundo está pagando aqui 4 milhões e 200 reais. Isso é distribuído, né, por cada cota, dá esse R$1 aí por cota, né. Aqui a gente vê algumas subscrições, né, em andamento, aliás, que ocorreram este ano. Teve uma ali em fevereiro, teve também uma em maio, né. Basicamente é isso aí sobre o Suno CRI. É um fundo que também está operando muito sólido. Aqui a gente vê patrimônio líquido, né? Olha como o patrimônio líquido do fundo vem crescendo, muito por conta das emissões, né? O fundo vai fazendo emissões aí e vai expandindo o seu patrimônio, mas também tem uma parte aí de resultados, né? Que estão resultados acruados, que também representam uma parte da inflação que não foi distribuída, né, ao cotista. Então, isso também ajuda a inflar o patrimônio. Vamos ver o que mais a gente consegue ver aqui no Status Invest. A gente vê aqui alguns valores aqui de contabilidade, né? Caixa, posição de caixa, valores a pagar. E aqui a gente vê então a carteira, né, do fundo. Olha só que legal, a gente consegue ver aqui vários ativos que compõem a carteira do fundo, né? Então aqui são ativos que tem aqui, foram contam com a securitização, né, da Virgo, Barigui, enfim, e mais detalhes disso aqui, no fim das contas, o investidor pode ter lendo o relatório, né? Aqui, para quem quer ler o relatório, basta vir aqui embaixo no Status Invest, chegar aqui em relatórios gerenciais e só abrir aqui que você vai ter acesso. Consegue ter acesso aqui a todos os documentos, né, oficiais do fundo. Então, o SNCI é basicamente isso. Veio caindo também, acho que todo fundo de papel ultimamente vem caindo, mas o SNCI caiu, inclusive, muito menos, né? Se a gente olhar aqui, por exemplo, o REC R11, só para a gente ter uma noção, olha só. Hoje ele até está subindo, né? Mas olha como veio aqui no último ano. Em julho ele estava ali por R$102, né? Agora 85, então tomou um tombo gigante, né? Se a gente olhar também o Valora, índice de preços VGIP, é outro que também apanhou bastante no último ano, né? Estava ali rodando próximo de R$100 ali em junho, 99, e agora R$81, um preço absurdo também, né? Enfim, muitos outros fundos aí estão apanhando, né? Muito. Eu estava até dando uma olhada também nesse fundo aqui, WHGR11. Olha só como esse fundo apanhou pra caramba, né? Esse fundo aqui é de papel. Olha só, ele chegava a custar aqui, ali em junho, R$10,40, R$10,50, né? Olha quanto ele tá aqui hoje, R$8,50, R$8,40 e poucos. É um absurdo, né? Muito fundo de papel sendo basicamente esmagado e surrado, né? E quando a gente olha para o SNCI, então, ele teve uma queda muito inferior à média do mercado. Acho que muito por conta aí também da filosofia, né, dos investidores. O investidor de SNCI, felizmente, ele é um investidor, em geral, mais focado no longo prazo, um investidor que não vai sair vendendo no desespero, né? E também o dividendo dele, que se mantém um nível muito bom, né? Se ele continuar pagando esse R$1 aqui por mês,
a gente está falando de um fundo que está pagando aí mais de 1% ao mês, 1,03, né, todo mês, que a gente sabe que é um retorno muito interessante. E ele tem ainda também um potencial de ganho de capital, conforme o fundo cresça, conforme o fundo vai emitindo, vai melhorando seus retornos, né? E quando geralmente ocorre um movimento da NTN-B, né, abrindo os juros futuros, os fundos de CRI também acabam sendo beneficiados. Como aconteceu o contrário recentemente, aliás, quando as curvas fecham, né, o fundo é beneficiado. Quando elas abrem, os fundos acabam apanhando, né, sofrendo aí. E vamos ver mais um, então, também aí que foi bastante esmagado aí, ultimamente. Capitânia Securities, né, CPTS 11. Aqui a gente vê que ele está com uma queda aí de 19% nos últimos 12 meses, né, também sofrendo muito. Aqui chegou aí a rodar quase R$100, né, comecinho de 2022, e agora rodando a 76 e alguma coisa. É um fundo que foi bastante prejudicado, né, sofreu muito aí na cota. Está com um dividend yield dos últimos 12 meses de 15,83%, que é um yield também muito alto, mas o dividendo dele vem sofrendo bastante, né? A gente olha aqui que ele vinha pagando 1,10, 1,5, 1,10, 1,10, e aqui caiu em novembro para 85 centavos e agora caiu para 37 centavos, né? Foi uma queda vertiginosa no dividendo. Aí o pessoal, principalmente aqueles de curto prazo, investidores de curtíssimo prazo, eles acabam, então, batendo muito na cota, né? E esse dividendo aqui, certamente, foi um dos menores da história, foi o menor da história do fundo, né? Nunca ele tinha pagado num mês tão pouco, né? Estou procurando aqui, 70 centavos lá em 2018, 80 centavos, 67. Nunca tinha visto ele pagar 37 centavos. Então, foi um rendimento muito baixo que certamente aí gerou um desespero dos investidores, né? Porém, quando a gente olha para alguns dados dele, né, a gente vê hoje que ele tem um patrimônio de 89,93, então ele está hoje negociado a 0,85 do valor patrimonial. Isso significa que quem está comprando o CPTS 11 hoje está pagando aí abaixo, né, do seu valor patrimonial, um desconto aí de 15% aproximadamente. Olha só, o número de cotistas dele é muito alto, também 201 mil cotistas, né? E ele é um fundo que veio sofrendo aí, que tornou aí, de certa forma, a precificação dele atrativa, né, em termos aí de valor patrimonial. Dividendos, a gente vê que apesar dessa queda, ainda assim, apesar da queda de dezembro, ele está crescendo os dividendos ao longo do tempo, né? Esse ano aí acho que está mais ou menos empatado com o ano passado, mesmo com essa queda. Aqui a gente vê, né, o último rendimento pago 37 centavos, isso aqui decepcionou muita gente. E o que será que levou, né, essa queda muito grande nos dividendos do fundo, né? A gente tem que olhar para a carteira dele, né? A gente vê que esse fundo aqui, o CPTS 11, apesar dele ter nascido como um fundo de CRI, ele é hoje basicamente um fundo híbrido, né? Ou ele é talvez até um fundo de papel. E aqui a gente consegue ver, né? Vamos ver se a gente tem aqui a carteira completa dele. A gente vê que ele tem muito fundo imobiliário na carteira, né? Olha só, ele tem aqui as maiores posições, né? A gente vê aqui que tem muito fundo, ó, 3%, 3%, 2,80%, muito fundo que representa, ele tem representatividade na carteira dele. E aqui as posições. Também ele tem CRIs, né? Os CRIs aqui da carteira também, com uma representatividade boa, mas fundo imobiliário ele tem muito. Até não está aparecendo aqui, eu vou procurar aqui no relatório dele e ver se eu consigo entender quanto está o percentual mesmo. Deixa eu ver, não sei se está aparecendo para vocês, mas eu vim dar uma olhada aqui no relatório dele, só para ver aqui o percentual, né, da carteira dele em fundo e o percentual em CRI, porque não está aparecendo no status invest, era para aparecer, mas não está aparecendo. Só se não prestei atenção, mas tá não, aqui, ó. Ah, tá, aqui, perfeito, ó. Ele tem, então, 35%, não tinha me ligado nisso aqui. 35% dele está em fundo imobiliário, né?
E o que acontece? O fundo imobiliário tem apanhado muito nos últimos meses, né? Os fundos imobiliários têm caído bastante, têm sofrido muito. E como ele tem essa participação tão grande de fundo imobiliário na sua carteira, ele acaba refletindo, a cota dele reflete isso, e aí ele também cai, né? E para piorar ainda, muito fundo imobiliário teve também uma redução nos dividendos, né? Que também acabou prejudicando a renda dele. Então a gente teve aí uma queda da renda muito forte, uma queda dos fundos, né, da carteira dele também muito expressiva, e mais ainda toda a incerteza econômica, incerteza com um novo governo, do que vai ser, enfim. Então, digamos aí que o CPTS-11 acabou sofrendo aí de uma tempestade perfeita, né? Uma junção de fatores que prejudicou bastante o fundo no curtíssimo prazo. Para quem é investidor de longo prazo, pode ser talvez uma grande oportunidade, né? Porque no fim das contas acaba sendo possivelmente um fator pontual, né? Porém, assim, da minha parte, eu não gosto muito disso aqui. Um fundo que muda o seu DNA ao longo do tempo, né? Eu me lembro do Capitânia, já é um fundo antigo, né? Quando eu comecei a investir ali por poucos anos depois de eu começar a investir, já tinha esse fundo foi listado. E eu me lembro que lá em 2014, 2015, ele tinha já uma carteira e era totalmente focado em recebíveis, né? E ele sempre foi um fundo focado em recebíveis. Inclusive, esse S aqui do nome dele é de securities, né? Que é justamente aí de securitizações, porque é o foco dele. E esse fundo, ele então foi mudando o seu DNA, né? Ele foi perdendo um pouco esse DNA de securitização, de recebíveis, e foi passando assim um fundo misto, né? Foi passando a ter muito fundo imobiliário na carteira, foi diversificando. Muito ali também por conta daquele momento de taxa de juros muito baixa, né? Aquele momento ali todo mundo conseguiu fazer emissões, né? A gente consegue ver aqui, ó, o histórico de emissões do fundo, e a gente vê como ele fez muitas emissões, né? Especialmente ali naquele momento de juros baixíssimos, ó. Em 2020 aqui, ele fez, mesmo com pandemia e tudo mais, né? Mas os juros estavam muito altos. Ele fez aqui 4 emissões, né, em 2020, acho que é isso. E olha os valores que ele estava emitindo: 103, 94, 97, né? E levantando aí valores bem relevantes. Aqui chegou a levantar de 112% do patrimônio, 124, né? Então ele foi fazendo, ele foi crescendo aqui em 2021 também, em um período de juro muito baixo, com poucas oportunidades, né, para comprar, digamos, não tinha tanto CRI, né? Tava, de certa forma, o mercado de CRI estava com muita gente em cima disputando, né? A liquidez era muito grande no mercado. E aí o Capitânia, provavelmente, por não ter uma carteira de CRIs tão robusta para aportar, eles foram comprando fundo imobiliário, né? Foram comprando fundo imobiliário, a gente viu aqui que a exposição deles, acho que não aparece aqui num gráfico, né? Mas a exposição deles em fundo imobiliário foi crescendo. Agora está aí em quase 35%. Então isso aqui tudo é fruto aí, na minha opinião, de emissões que não foram muito bem pensadas, né? Porque pensaram mais na taxa do fundo do que propriamente aí na alocação. E aí ele criou essa carteira aqui de fundo imobiliário que está apanhando hoje bastante. Porém, no momento que eventualmente os fundos imobiliários começarem a virar, os juros começarem a cair, né, a taxa de juros futuros começar a fechar um pouco, é esperado que esses fundos aqui também se valorizem. Com eles se valorizando, também melhorando o rendimento, a tendência é que o CPTS-11, o Capitânia aí, também apresente uma recuperação. A gente está vendo ele hoje aí subindo 1,52, 1,5, né? Com a bolsa aí, a bolsa hoje está num movimento de alta. Então é isso, basicamente é ele. Depende muito para subir de uma melhora nos fundos imobiliários em geral, numa valorização dos fundos imobiliários. E também agora acho que com o fim, né, da deflação, a gente já está aí com o IPCA que deve fechar em torno de 0,5, 0,40 e poucos esse mês. Esse dividendo aqui que a gente viu que foi muito ruim, ele não deve mais acontecer, imagino eu, tá? Porque aqui ele ainda deve ter pego uma deflação. No momento que agora a inflação vai voltando, o rendimento dele tende a se normalizar. Não sei se volta para cá, porque aqui a inflação estava muito alta, né? Não acredito que a inflação fique tão alta assim.
e os fundos também que ele tem na carteira impedem ganho de capital. Mas a tendência é que ocorra assim uma recuperação aqui nos rendimentos dele, beleza? Mas em geral um fundo que está realmente muito surrado, muito espancado, e acho que os investidores aí de longo prazo, né, poderiam olhar, porque pode ser uma forma interessante aí de aumentar a renda passiva, né, e ainda ter um potencial aí de ganho de capital. Beleza? Deixa eu ver se as mensagens aqui que o pessoal mandou. O Edmar tinha comentado dos leilões aqui. Eu comentei também antes, né, quando estava falando de Taesa. A Taesa, ela tá. Dizem, né, alguns analistas do mercado que esse lance aí desses leilões não foi muito bom, né? Mas a gente vai ver aí. Teria que olhar bem a explicação dos diretores da empresa, ver quais são os planos, né, para eles para melhorar o retorno implícito, sinergias e tudo mais. Porque a Taesa, historicamente, ela consegue bons negócios, né, quando ela participa de leilões. Então, me estranha um pouco elas terem decidido entrar num leilão aí com tanto deságio. Ainda mais num período estressado como agora, né? Tiago Vacari, sou cliente Suno, quando vamos ter os FIAGos na carteira recomendada? Olha, Tiago, é uma coisa que a gente conversa bastante aqui internamente, mas por enquanto ainda está um pouco difícil de achar analistas especializados nesse setor, tá? O que a gente está fazendo aí é atuar em agro de outra forma, né? Aí na Suno Asset, por exemplo, e cada vez mais a gente vai ver produtos desse segmento crescendo aí dentro do guarda-chuva aí da Suno, né? Fiagro da própria casa e outras opções. Só lembrando, né, pessoal, rolando aí 30% de desconto na assinatura Suno FIS, desconto aí, acho que é um dos maiores da história, que a gente está fazendo aí para comemorar o Natal com vocês, né? Então, 30% aí no 1 ano de assinatura é uma das maiores assinaturas, um dos maiores descontos que a gente já fez para quem quer montar aí uma carteira de renda passiva, começar aí 2023 com o pé direito, né? Aproveitando as enormes oportunidades. Aqui eu citei alguns ativos aqui para a gente analisar, mas nessa carteira aqui da Suno você vai encontrar muitos ativos, alguns que estão também super desvalorizados, que são enormes oportunidades, né? Basta aproveitar e assinar com 30% off 1 ano de Suno FIS, que é uma enorme oportunidade. Vai acabar em breve, tá? Então, quem quiser, o link está aí no chat, também está na descrição. Aproveitem, que acho que uma promoção dessa aqui de 30% não volta mais tão cedo, tá? O João Vitor Fernandes, por que a CPTS está caindo tanto? Então, João, como eu falei, é uma mistura de fatores, né? Quando a gente olha no gráfico aqui, o último dividendo dele veio pior da história, né? 37 centavos, muito por conta, como eu falei, de deflação, né? A inflação foi para patamar negativo, isso impacta a renda do fundo, e também aí os FIIs, em geral, que estão na carteira dele, apanharam bastante. Junto com isso também houve uma abertura, né, da curva de juros futuros, isso espancou aí, bateu bastante no mercado de fundos imobiliários. O CPTS acabou sofrendo aí meio que em dobro, né? Porque tanto a renda dele caiu, como os fundos que ele tem na carteira caíram também. Então acho que teve um efeito duplo aí, meio que um efeito de dominó, né? MCCI teve alguma mudança recente, caiu muito em pouco tempo. Pois é, né? O pessoal está falando bastante do MCCI, o que será que aconteceu? Eu não fiquei sabendo nada do MCCI. Vamos ver se teve algum comunicado aqui no fundo. Vamos ver aqui. Ó, comunicado ao mercado. Eles emitiram um comunicado ontem, né? O MCCI. É basicamente a CVM solicitando aqui explicação, né, sobre o movimento tão forte das cotas, né? Mas a princípio aqui, a administradora esclareceu que não tem conhecimento de fato relevante que possa justificar a variação da cota. Ressalta-se todas as informações relevantes. Então, a princípio, não teve nada demais. O que pode ter acontecido é algum dedo gordo mesmo, algum investidor institucional querendo pular fora, né, sair fora aí dos fundos imobiliários, e o MCCI aí acabou sofrendo com esse movimento.
Uma coisa também que eu tenho visto bastante nos últimos dias, últimas semanas, é que muitos agentes autônomos de escritórios, enfim, eles estão vendendo fundo imobiliário no mercado para entrar em ofertas, em outras ofertas que estão coexistindo, né? Então ele vende na bolsa para poder comprar alguma oferta, para ter liquidez, né? O mercado hoje não está muito líquido, acho que a renda fixa está agindo como um buraco negro, né? Buscando muitos recursos dos investidores, e aí quem quer participar de oferta, enfim, acaba tendo às vezes que girar a carteira. Aí acaba fazendo esse tipo de coisa, né? Jogando a cota aí do MCCI lá para baixo. Se a gente olhar aqui, né, a cotação, dia 15 ele estava R$90, dia 16 a 88, ontem fechou 86 e hoje está rodando a 85. Então ele tem sofrido uma grande queda. Dia 9 aqui ele estava R$95, absurdo, né? Vamos ver como é que estão os dividendos dele. Ele está pagando muito bem, né? Olha só aqui, está pagando 1,10, 1,10, 1,10. Continua pagando com muita consistência esse 1,10, muito bacana. Não vejo realmente nenhum sentido aí para essa cota, me parece puro desespero do mercado mesmo, tá? Lembrando que se sair algum fato relevante, alguma coisa, certamente aí o mercado vai ficar sabendo que vai ser publicado, né, aí para todo mundo no site da Bovespa aí. Então, basicamente é isso. O MCCI apanhou muito, não vejo sentido. Vamos ver como é que está a carteira dele aqui, ó. Ele está com... Aqui, ó. Ele está com 72% da carteira dele em CRIs, né? E ele tem também uma parte aqui da carteira em fundo imobiliário. Aliás, 13,7% da carteira dele está em fundo imobiliário de CRI, né? E outra parte aqui é indefinido, pode ser híbrido, pode ser alguma outra coisa. E o restante da carteira está em CRIs mesmo. Enfim, então não aparece nada, não vejo nada demais aqui que explique, né? A gestora já anunciou que, a princípio, não tem nada que eles estão sabendo. Me parece mesmo ser aí um desespero de curto prazo, porque eu estou vendo muita gente vendendo fundo imobiliário apavorado. Não sei por que vocês estão com medo de alguma tributação, vocês estão com medo de uma piora muito grande na economia, né? Alguma coisa nesse sentido. O fato é que os fundos de papel estão sofrendo muito e eu estou aproveitando. E olha só que curioso, a liquidez do MCCI não é tão baixa, ele tem uma liquidez média de 3,5 milhões, né? Então, ele está girando um volume muito bom todos os dias. Para estar alguém saindo aí, teria que estar girando, de repente, movimentando tão forte a cota, tem que estar girando o valor talvez acima disso, né? Para fazer grande diferença e volatilidade. Então, é mais ou menos isso aí a minha leitura. Acho que pode ser também aí, quem sabe, né, uma oportunidade para investidor de longo prazo, como a maioria dos fundos de papel estão gerando recentemente. Tiago Vacari, obrigado pela resposta, parabéns pela live, sou o cliente do Fiago da casa. Show de bola, Tiago. Isso aí, também sou sócio aí desse fundo que você está citando. O que está rolando com o Kizu? Cara, Kizu ali é uma coisa parecida com o CPTS também, né? Um fundo de fundos. Como ele tem muito fundo imobiliário na carteira, porque ele é um fundo de fundos, ele está apanhando para caramba. Como ele está apanhando, como os fundos, né, estão apanhando para caramba, ele também apanha para caramba e aí acaba caindo bastante, né? Também apostando aí numa piora gradativa dos fundos para 2023, mas é muito movimento de manada, muita gente se assustando, né? E eu acho que isso tudo aí está gerando grandes oportunidades no mercado de fundos imobiliários. VSMCST concluí recentemente o curso de Viva de Dividendos. Parabéns e obrigado pelo trabalho. Pô, obrigado, VSM. Fico feliz aí que tenha gostado do curso. Acho que provavelmente, não sei se tu aproveitou no início do mês, né? Até a gente fez a distribuição gratuita aí do curso. Muita gente aproveitou, acho que foram mais de 20 mil cadastros, né?
Fico muito feliz aí, acho que nunca tive tanto aluno da vida e talvez não, acho que nunca vi um professor também com tanto aluno, né? Fiquei até surpreso. O Diego Batista disse que também está aproveitando, boa. Yuri Garcia, qual é o FII você tem botado mais na carteira? Não vou citar nomes específicos, tá, Yuri? Mas eu estou concentrado bastante em fundos de papel, tá? E também tem alguns fundos de fundo aí que estão bem interessantes, né? Que pode aí ter uma virada de mão no momento que o mercado começar a melhorar. Acho que quem está aproveitando hoje fundos imobiliários vai ter aí uma grande felicidade, né? Num médio e longo prazo, ao contrário do que quem estava comprando lá em 2019, né, 2020, que pagou aí muito caro, provavelmente, e, enfim, só tem a lamentar, porque, especialmente quem comprou lá atrás e não está aproveitando o cenário atual para reduzir o preço médio e aproveitar as oportunidades, porque agora sim a gente está vendo aí excelentes oportunidades. Agora que é a hora de comprar, né? Não em 2019, 2020. 2020, 2019 tinha também oportunidade de fundo imobiliário, mas era hora de ser era o momento de ser muito mais criterioso, né? Então, acho que no fim das contas é essa leitura. Se comprou lá em 2019, agora eu compraria muito mais, porque agora é que está muito barato. O Márcio comentou: o PT vai quebrar o Brasil. Tomara que não, né? Torcemos aí para o Senado e Congresso fazer resistência aí, porque tá difícil, né? Muitas oportunidades de fundo de papel, estou aumentando minha exposição. Boa, J. Júnior, é isso aí, também tenho aproveitado bastante. Quando você começou a investir, só investir com dinheiro do trabalho ou gerou renda extra? Cara, eu tinha várias fontes de renda, na verdade. Eu tinha vários trabalhos, fazia também alguns bicos e também reinvestia os dividendos, né? O que surgia de oportunidade também para ganhar dinheiro, eu ia fazendo. E aí, claro, depois que eu entrei na Suno e tal, no começo ainda os aportes eram muito pequenos, estava tendo que ficar ali focado em dois trabalhos, né? Mas aos poucos depois a gente foi aumentando o aporte, e os dividendos é interessante porque o dividendo ele vai crescendo, né, exponencialmente. Então o dividendo, a renda passiva ela vai sempre crescendo, né? Isso é muito bom porque cada vez ela fica maior e cada vez você pode realimentar mais forte essa bola de neve. Beleza? Bom, pessoal, então já batemos aqui 45 minutos de live, né? E já, na verdade, até passamos um pouquinho. Então, ficamos por aqui. Eu agradeço aqui novamente a companhia de todos vocês. Só fazendo aqui um último lembrete, né? 30% na assinatura Suno Premium, aliás, Suno FIS. Nossa assinatura aí focada em fundo imobiliário para quem quer renda passiva, quem quer receber aí a sua mesada de adulto, né? Aproveita aí que é uma grande oportunidade de você poder comprar, né, fundo imobiliário com a nossa ajuda aí de forma eficiente, pagando aí um desconto muito bom, beleza? Então é isso, pessoal. Agradeço aí sempre a companhia de todos vocês. É sempre para mim um prazer, né, estar aí batendo esse papo e tirando dúvidas. E boas festas aí para vocês também. Feliz Natal, né, para todos vocês. Acho que semana que vem não teremos live. E nos vemos então aí nas outras semanas. Beleza? Um abraço, bons investimentos e até mais.